Shalom, shalom a todos e bem-vindos à vossa emissão O Cântico do Galo, 21h05. Estamos em direto na TV Rádio Davi, é segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Senhor nosso Pai, nós te bendizemos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigada pela tua graça e teu amor para connosco, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade. Nós te bendizemos, tu que és, que eras e que vens, Adonai, Rei das nações de Israel, do povo. Tu és vivo, tu és fiel, tu nos salvas, tu nos curas, restauras, Pai. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado por este serão. Que a tua palavra nos purifique, nos cure, em nome de Yeshua, nosso Eloá. Amém. Shalom a todos. Shalom. Que o Senhor seja bendito. Vamos falar das más alianças. Vamos falar das associações que podem levar-nos a problemas. E vamos falar, certamente, das más companhias. Que o Senhor seja bendito, irmãos e irmãs. E dou graças ao Senhor pela sua assistência, nomeadamente durante a missão na Bélgica, em Bruxelas. O Senhor nos suportou muito e encorajou. E eu bendigo o Senhor pelos irmãos e irmãs da Bélgica que estavam lá presentes e que também nos encorajaram muito. Que o Senhor se lembre de vós pelo vosso acolhimento, pela vossa mobilização. Que Ele guarde cada um de vós em nome de Yeshua, o nosso Salvador e nosso Mestre. O Senhor é vivo. Então, as más alianças, e sabem que nós somos seres sociáveis, de que se relacionam, somos chamados a viver em interação uns com os outros. E toda a relação, toda a colaboração necessita claramente um acordo. Também em Mateus 18, a partir do versículo 19 ao 20, diz: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Então há verdadeiramente acordos que nós somos chamados a fazer uns com os outros, a tecer compromissos, alianças. E também a palavra em hebraico, traduzida em francês ou português por aliança, significa também pacto. Vamos colocar a definição da palavra hebraica que foi traduzida por aliança. Então temos pacto, temos aliança, compromisso entre os homens, claramente. Aliança, liga, constituição, ordenança, acordo, amizade. Então mesmo uma amizade, não podemos ser amigo de alguém se não estamos de acordo com a pessoa. Então quando falamos de amizade ou de casamento, quando se fala, como dizer, de toda a relação que somos chamados a ter com os outros, toda a relação, toda a amizade, todas estas coisas, bem claramente, devem ter como base um acordo. Há acordos que são assinados oficialmente entre as duas partes, tal como o casamento, quando se vai, por exemplo, ao registro civil e assina-se documentos perante as autoridades competentes, nomeadamente o notário onde moramos, onde morais, onde estamos instalados. E há alianças que são simplesmente verbais, em que não há assinatura. Vai-se apenas dar a palavra, vai-se dar a palavra ao outro. E as Escrituras nos falam claramente de várias alianças. Mesmo o Criador, para poder trabalhar connosco os humanos, Ele fez uma aliança connosco.
Vamos, por exemplo, ver uma passagem em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. E vemos o Senhor descer sobre o Monte Sinai para concluir uma aliança com os hebreus, com os filhos de Israel. E ele diz, no versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui é a questão da aliança mosaica, a primeira aliança entre, como dizer, os filhos de Israel enquanto povo com o Senhor. Então o Senhor vai concluir uma aliança com esta nação, segundo a qual os hebreus se tornariam a sua propriedade. E o sinal desta aliança era claramente o Shabat e havia também a circuncisão. Este serão não vamos falar desta aliança, apenas fazer um pequeno lembrete para que compreendam que mesmo o Criador, Ele próprio, quando Ele chama alguém, quando Ele chama uma nação, Ele entra numa aliança com essa pessoa. E há também a aliança com Noé. Estamos em Gênesis capítulo 9. E colocamos o título em que Yahweh faz uma aliança com Noé. E mais longe vemos aqui, no versículo 12 de Gênesis 9, e disse Elohim, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então o Senhor estabeleceu esta aliança com Noé e também com toda a humanidade, segundo a qual o mundo não seria mais destruído pelo dilúvio, pelas águas. E o sinal desta aliança é o arco-íris que se encontra nas nuvens que toda a gente vê. Então o Senhor funcionou assim. E a maior de todas as alianças entre o Senhor e os homens é claramente a aliança nova, a nova aliança. E podemos ver no livro de Jeremias, no capítulo Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 27, eis que dias vêm, diz Yahweh, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz Yahweh. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embutaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embutarão. Eis que dias vêm, diz Yahweh, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahweh. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo.
E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz Yahweh, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então vem que o Senhor promete nesta nova aliança, descrever a sua aliança em nós, e em Hebreus 8 confirma isso. E essa é a maior aliança. Então vem já que a aliança é nova, a maior, cujo sinal é claramente a circuncisão espiritual, a nova nascença, a morte e a ressurreição de Yahushua, o nosso Senhor e Salvador, e esta nova aliança, meus amigos, que tem por sinal também os frutos do Espírito, e há vários, não apenas o fruto na singular, do qual é que estava em Gálatas 5, dentro tem vários e também outros frutos do Espírito, como por exemplo em Romanos 6, que fala da santificação e tudo isso, como fruto. Irmãos e irmãs, a nova aliança, que é a maior, é uma aliança entre o Senhor e os hebreus, na base, não esqueçam isso, e os filhos de Israel, e simplesmente a nação de Israel. Jeremias 31, 33 o diz. 31, do 31 ao 34. Então, em primeiro lugar, uma aliança com a casa de Israel, evidentemente com a igreja também, e a igreja é composta por partes, por uma parte dos judeus da graça, da eleição da graça, e uma parte de pessoas vindas das nações. Então, à parte das alianças com o Senhor, há também alianças entre os homens. Vêm? As alianças entre os homens, tal como o casamento entre um homem e uma mulher, é também uma aliança. E há também alianças na Bíblia que pessoas puderam concluir entre elas, entre, por exemplo, Jacob e o seu sogro, Labão. Eles fizeram uma aliança e tomaram um rochedo e estabeleceram como testemunha. E há aliança entre também amigos, por exemplo, David e Jonathan, que deram a palavra, e eles eram amigos e comprometeram-se a fazerem o bem um ao outro e não o mal. E aí está porque é que depois da morte do amigo de David, então Jonathan, o filho de Saul, ou Shaul, o rei que morreu, então David continua a fazer o bem à posteridade, aos filhos de Jonathan, porque havia uma aliança e ele respeitou a sua palavra. E há também alianças entre os homens, aquilo que vou falar rapidamente hoje, entre os homens, mas há também as alianças entre Satanás e os homens, entre os satanistas. Entre os satanistas há alianças também, entre eles mesmos, e entre os satanistas e os não satanistas, que infelizmente tornam-se também de seguida satanistas. Então, em 2 Coríntios 6, no versículo 14, diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque qual relação há entre a justiça e a violação da Torá? Então, nas alianças fala-nos de relação. Somos chamados a estar em relação, em acordo, em relação uns com os outros. Então, há relações e não há relação entre a justiça e a violação da Torá, nos diz a palavra, e também a comunhão. Comunicar, a comunhão. Comunicação, comunhão. Mas não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas acordo há entre Mashiach e Belial. E ensina-nos aqui que entre o Senhor e Belial, a imagem de Satanás, não há acordo. Então, enquanto cristão, não devemos ter acordos com os ímpios, sem mistura. Mas que acordo há entre o templo de Elohim e os ídolos? Porque vós sois o templo do Elohim vivo, como Elohim disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vejam bem que não há acordo. E Paulo é claro aqui. Não há acordo. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 5, o que diz no versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então Paulo era categórico aqui, não há relação, aliança com as pessoas que se dizem cristãs e não são e que são ímpios. E aqui era questão de se separar dos ímpios, dos maus. E vamos ver uma outra passagem em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 35. Porém, depois disso, Iosafate, rei de Judá, se aliou com Acazia, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Eziom-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodabá, de Maressa, profetizou contra Iosafate, dizendo: visto que te aliaste com Acazia, Yahweh fez uma brecha nas tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Vem? Então, Iosafate, depois disso, nos diz a palavra que vai associar-se. Depois do quê? Das boas ações. Se lerem o contexto, irão ver que este rei tinha cumprido ações magníficas. Ele temia o Senhor, mas no final da sua vida, o que é que se vai passar? Ele vai baixar a guarda, vai associar-se com os maus, nomeadamente com um homem que era muito, muito mau, alguém muito mau. Era o filho de Jezabel e Acabe, o rei Acazia, o rei de Israel. Então ele vai associar-se com ele, ainda que nos diz que este homem ou agia com maldade, era um mau, e ele vai associar-se com ele nos negócios. Então é terrível. Eu falo também com os irmãos e irmãs que fazem negócios, então é terrível como o Senhor, meus amigos, não ama a mistura. É forte. E ele vai fazer negócios com um rei ímpio. E o Senhor nos diz na palavra que vai despedaçar as suas obras. Ele vai quebrar a associação, as associações. É terrível como podemos destruir a obra da sua vida apenas por causa das associações, como podemos quebrar o seu casamento só por causa das associações. E vamos colocar-vos a definição aqui do verbo associar. E é unir, juntar, ligar junto, estar acoplado, estar associado, ter camaradagem com, isto é forte também, ter a camaradagem com, ser um sedutor, um encantador, ligar com charmes mágicos, fazer uma aliança, estar aliado, estar unido, acumular, juntar-se a fazer uma aliança, ligar-se junto. Então, na verdade, muitas pessoas, muitos cristãos integram grupos, integram assembleias e vão ligar-se de amizade de maneira carnal com outros cristãos. E eles pensam que estes últimos, que as pessoas com quem fizeram alianças são verdadeiramente do Senhor, e como sabeis, muitos cristãos são ingênuos, e jamais vi assim um povo tão ingênuo como o povo cristão. É terrível. E eles entram em amizade, eles dão as suas coordenadas, os seus contactos aos irmãos e irmãs, sem pedir ao Senhor, naturalmente. E é assim que somos. Eu passei por aí também, naturalmente, e começam então a ser poluídos, começam a ser destruídos, contaminados, começam a ser atraídos, louvados pela rebelião, começam a ser poluídos, destruídos. Vem? É terrível.
Quantos filhos do Senhor foram destruídos assim? As más alianças e as suas consequências. E viram a má aliança entre o rei Ezequiás, um rei íntegro. Esta má aliança entre este rei, Ezequiás era rei de Yehuda, e Acazia, rei de Israel. E vou dar-vos a definição do nome do rei de Israel, do rei ímpio, filho de Acabe e Jezabel. E irão ver a definição deste nome, como as pessoas se fazem enganar, fazem-se enganar porque alguém se apresenta a eles como cristãos e naturalmente vão dar a mínima associação. É terrível. Acazia. E vejam a definição deste nome. É importante. E vejam, Acazia. Dentro tem o nome Yah. Tem Yah no fim. O nome do Senhor. Que encontram aqui. Acazia quer dizer Yahweh sustentou. Yahweh sustentou. O Eterno sustentou. Aqui. Irmãos e irmãs, imaginem o rei Ezequiás que vai aproximar-se deste rei, do rei Acazia, e ele entende que Acazia, que o seu nome significa que Yahweh sustentou. Imaginem que o rei Acazia diz-lhe: a mim Yahweh me sustenta, a obra que eu faço, Yahweh me disse para eu a fazer porque ele me sustenta. E o rei Ezequiás não teve o reflexo de ir consultar o Senhor. Mas certamente parou apenas sobre aquilo que o outro lhe dizia, o que o outro rei lhe dizia. Talvez, não sei. E talvez ele parou apenas na definição do seu nome, que significa Yahweh sustentou, mas não quer dizer que por causa deste homem se chamar Yahweh sustentou, que Yahweh esteja com ele. Porque há pessoas que carregam nomes que são simplesmente nomes religiosos, nomes, como dizer, emprestados assim, que não há vida. Eles carregaram um nome sem ter experimentado verdadeiramente o poder que há por trás do seu nome, nomeadamente o nome do Senhor. Os filhos de Seba, em Atos 19, tinham tentado expulsar demónios invocando o nome do Senhor e Yahushua, que Paulo pregava, e conhecem o que aconteceu. Estas pessoas, que eram sacrificadores, sacerdotes, o seu pai era grande sacerdote, foram atingidos pela pessoa que estava possuída deste demónio, que lhe dizia, os demónios lhe diziam: nós sabemos quem é Paulo, e a Yahushua sabemos quem é também, nós o conhecemos, mas a ti? E a vós, antes, porque eles eram numerosos, quem sois vós? Então vem. Então alguém vem assim, porque carrega o nome do cristão. Tu pensas então que é verdadeiramente um. E passamos todos por aí em que nos fizemos enganar demasiadas vezes. Alguém vem e carrega o nome do profeta, apóstolo, doutor, e tu confias. Como o rei Acazia. Sim, mas Yahweh sustentou, então necessariamente Yahweh está com ele. Porque ele é cristão, necessariamente Yahweh está com ele, porque se diz apóstolo, profeta, doutor, apresenta-se como tal. Muita manipulação. E quantas mulheres, quantos homens não são eles hoje caídos na armadilha do inimigo porque confiaram na primeira pessoa que se apresentou a eles? Quantos hoje não estão a chorar? Quantos? Falta de vigilância. E pela falta de vigilância, muitos hoje estão completamente acorrentados. E o nome, frequentemente. Alguém carrega o nome que significa Yahweh sustentou, e, no entanto, a sua obra não foi sustentada pelo Senhor. E, pelo contrário, o Senhor a quebrou. O Senhor quebrou a sua obra.
o Senhor fez uma brecha, ou seja, Ele claramente fez buracos na obra, destruiu a obra, na verdade. Vem? Mas, no entanto, o seu nome fala do suporte do Senhor. Que confusão. Mas é aí que se fala da religiosidade, da religião. Vem? Então, isso para muito pelos propósitos, as belas palavras das pessoas, as associações, as alianças. Uma má aliança, irmãos e irmãs, se tratais uma má aliança com alguém, irão passar pelas consequências, evidentemente. E muitas pessoas colocam-se a questão, porquê nas suas vidas há problemas, porquê que não avançam, porquê que têm a impressão de estarem imóveis, ou porquê que apenas andam às voltas e não compreendem. Mas porque talvez estão numa aliança na qual o Senhor não os vê. E a palavra nos diz que aquele que anda com os sábios torna-se sábio. E nós estamos numa geração, irmãos e irmãs, em que cristãos, humanos, cristãos ou pagãos, estão no todo tipo de relação, porque sabem, numa geração em que nos podemos encontrar em amizade com alguém que se encontra, que mora a quilómetros de nós. Estamos em França, por exemplo, e podeis facilmente tornar-se amigo de alguém que vive na Austrália e começar a falar ao telefone, via redes, via aplicações de comunicação e através de muitas outras formas, e ter a impressão ao mesmo tempo que conhecem essa pessoa desde há anos. E podemos hoje em dia facilmente ter mais de 500 números de telefone, mais de 300, mais de 100. E imaginem um pouco o número de amigos que temos, pseudo-amigos, ainda que a palavra nos diz que aquele que tem muitos amigos o tem para a sua infelicidade. E estamos nesta geração aqui, em que pessoas vão contrair alianças assim e vão entrar em amizade, colaboração profissional, carnal com uns e outros, e não pedem necessariamente ao Senhor a sua vontade. E muitos morrem. Há pessoas que amam a verdade, que procuram a verdade, que vão ao programa, aqui e ali, no mundo inteiro, e nestas reuniões de igreja, nestas reuniões de formação bíblica, eles fazem o conhecimento de pseudo-cristãos, conhecimento de cristãos, e naturalmente vão entrar em amizade, vão começar a ligar. E para os verdadeiros filhos do Senhor, glória ao Senhor, não há problema, mas será que toda a gente ama o Senhor? Será que toda a gente é do Senhor? Não. E as pessoas entram assim, em aliança. Vamos convidar-nos, vamos começar a fazer uma pequena refeição, começar a tocar nos ombros, e aí, pouco a pouco, se começa a sentar em torno do nome, começa a falar de um irmão, de uma irmã, sobre alguém, começam a fazer-se reuniões secretas, reuniões noturnas, reuniões estranhas, e pouco a pouco, aí estão pessoas que eram zelosas, amavam a verdade e começam a ser contaminadas, começam a ser apagadas, poluídas, e vão perder anos assim. É terrível, irmãos e irmãs, as alianças. Então, as alianças, e deveis saber que enquanto ser humano, ou seja, seres que se relacionam, seres criados para viver não sozinhos, mas em interação com outros humanos, nós devemos vigiar, ter atenção. Por exemplo, o Senhor, quando Ele criou Adão, Ele disse na Bíblia que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o ser humano esteja só. Eu lhe farei uma auxiliar que seja o seu face a face. Então vem que nós temos necessidade deste face a face. Fomos criados para ter este face a face, para falar entre nós face a face, para discutir, trocar ideias. Temos uma boca e orelhas. Então temos orelhas para escutar os outros, uma boca para falar, para que os outros nos ouçam, nos escutem. Temos necessidade de ser tocados, tocar os outros. Somos assim. Somos seres profundamente sociáveis, que se relacionam. Então aí está porque é que facilmente
nos encontros aqui e ali, os nossos corações são frequentemente embrulhados e embrulham-se muito rapidamente. E aí oscilamos em todo tipo de coisas e as pessoas trocam. Então é preciso ter muito cuidado. E então aqui o rei Ezequiás, infelizmente, que tinha cumprido belas obras para o Senhor no final da sua vida, depois de ter cumprido grandes obras no fim da sua vida, ele vai entrar em aliança com um ímpio, com o rei de Israel, Acazia, filho de Jezabel e Acabe, um casal de ímpios. E o Senhor vai destruir todas as suas obras. Eles construíam navios para ir procurar certamente ouro. E o Senhor vai quebrar tudo. Tudo. Como vimos, quebrar tudo. É terrível. As associações, irmãs e irmãs, é terrível. E o Senhor vai enviar um profeta para lhe dizer: porque tu te associaste com a Acazia e Yahweh fez uma brecha nas tuas obras. Nas tuas obras. É forte. E este navio foi quebrado e não pôde ir a Tarsis, porque aí havia muitas coisas que se passavam. Certamente um grande porto em que pessoas faziam muito comércio aí. Aí está como é que o Senhor vai quebrar tudo. Então é preciso pedir sempre a vontade do Senhor. É terrível, irmãos e irmãs. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais devemos ter atenção com as alianças. Não é porque alguém fala bem ou prega bem, não é porque alguém, meus amigos, tem o carisma que necessariamente se deve abrir os ouvidos a essa pessoa e ter confiança cegamente nessa pessoa e entrar em todo tipo de alianças. Mas para encontrar trabalho, claro, Paulo diz em 1 Coríntios 5, podemos já colocar em prática projetos, trabalhar numa sociedade, meus amigos, em que há ímpios. Isso nem toda a gente é cristão. Não estou prestes a dizer-vos que não se deve ir trabalhar em empresas que são dirigidas por pagãos, que não são convertidos. Não interpretem mal os meus propósitos, mas Paulo diz que em relação aos inconvertidos, ele não nos interdiu de ter contacto com as pessoas do mundo, porque então é preciso sair do mundo nesse caso, porque a maior parte dos patrões das empresas são inconvertidos. Então aí não há problema, mas agora o acento é colocado sobre os ímpios, as pessoas que se dizem crentes, cristãos, mas que fazem o contrário daquilo que o Senhor ensinou. Ou, por exemplo, também entrar em associação mesmo sobre o plano profissional com alguém que essa pessoa não seja cristã e que seja chefe de empresa e peça para colaborar com ela, e essa pessoa é pagã e essa pessoa os pede para ir matar, roubar. Será que vocês vão entrar nessa associação? Não. Então há pagãos convertidos que têm ainda assim alguma ética, que não matam, que não roubam, que respeitam as leis francesas ou outras leis, e aí não há problema. Há chefes de empresa que fazem o seu trabalho corretamente e que são, por vezes, esses inconvertidos, por vezes, são mais corretos e íntegros que certos cristãos. Vêm? Agora, o acento é colocado verdadeiramente sobre a colaboração com pessoas que são más, que podem também prejudicar a nossa vida. Pessoas tóxicas que fazem o mal aos outros, porque Jezabel e Acabe fizeram muito mal aos hebreus, aos filhos de Israel. O seu filho Acazia era um mau. Então, agora, ir associar-se com tais ímpios, correr o risco de ver a sua própria vida e as obras que fazemos aqui e ali a serem completamente destruídas? Mas agora trabalhais no mundo, numa empresa, e pouco importa a empresa, façam o vosso trabalho corretamente, como João dizia aos soldados. Contentai-vos do vosso saldo, então não roubeis, não falteis ao respeito aos vossos empregadores, mesmo se são maus, mesmo se têm um certo caráter.
muito caráter, sejam respeituosos, corretos. Voilà. Maintenant, c'est vraiment les mauvaises alliances par Mas é rapport verdadeiramente a má aliança, por exemplo, não podeis, enquanto cristão, não devemos nous associer avec associar-nos com pessoas des gens dont la mission, pessoas cuja ambição, cujo projeto é destruir as almas. vous ne pouvez pas vous Não associer podeis associar-vos com alguém, por exemplo, que quer, par exemple, por exemplo, fazer o mal aos outros, tuer, que quer matar. vous ne devez pas rentrer Não deveis entrar nesse tipo de associação, dans ce genre de collaboration. nesse tipo de colaboração. Donc, que le Seigneur soit béni. Então que o Senhor seja bendito. Au nom de Yeshua, Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, e vigiemos, cada um vigie, os tempos são difíceis, que o Senhor vos guarde. Boa continuação e vigiemos ça peut être em relação às alianças. mariage aussi. Pode ser também em relação ao casamento. Voilà. Donc, ça peut être par rapport Pode ser au mariage. em relação ao casamento também. Quelqu'un qui veut Alguém que quer casar convosco avant de rentrer dans cette e alliance, antes de entrar nessa aliança precisa assegurar-se que verdadeiramente a pessoa é do Senhor, porque uma vez dentro, c'est fini. acabou. Voilà, donc faut vraiment faire attention. Então é preciso ter verdadeiramente atenção e vigiar. Que le Seigneur Que o Senhor seja soit béni. Bonne bendito, boa continuação a todos, boa coragem a todos, que o Senhor vos guarde e amanhã sobre a TV e a Rádio Davi. bonne continuation. Boa continuação.